Olá pessoal, quem fala é Felipe Lais, fazendo um vídeo aqui para auxiliar na atividade sobre operações com frações, né? Números racionais. Então, a atividade 1 é essa daqui, ó, efetue as operações utilizando frações equivalentes, se possível, simplifique e transforme em número misto. Então, o primeiro exemplo é utilizando aqui a adição, número fracionário, aqui o número racional e um número natural, tá bom? Então, toda vez que a gente tem aqui uma fração somando com um número natural, um número inteiro, né? Ele pode ser negativo também. O que a gente vai fazer? Primeiro passo é lembrar que todo número natural ele pode ser representado com o denominador 1. Então, 6 eu posso reescrever ele como 6 sobre 1, tá bom? Então, fica 3 quintos mais 6 sobre 1. Aí que a gente vai lembrar que quando, para adição e para subtração, quando os denominadores são diferentes, né? Eu tenho que igualar os denominadores. E aqui a gente vai utilizar as frações equivalentes para igualar. Então, o que é igualar os denominadores? Esse 1 que está vermelho aqui, eu preciso que ele eu escreva essa fração com denominador 5, para ficar igual a esse, tá? Como é que eu vou igualar esse denominador 1 com denominador 5? Eu vou multiplicar esse 1 por 5, né? Vai ficar 1 vezes 5. Mas lembre que toda vez que eu multiplico o denominador por 5, eu tenho que multiplicar o numerador também. Tá? Então, o 3 quintos eu mantenho, mas vai ficar 6 vezes 5 e 1 vezes 5, tá? 6 vezes 5 vai ser 30, que é acima, né? E 1 vezes 5 vai ser 5. Note que essa fração que eu coloquei aqui, se eu dividir o numerador, lembre que a fração representa uma divisão, né? Se eu dividir o numerador, que é 30, pelo denominador, que é 5, 30 dividido por 5 é 6. Tá? Então, na verdade, eu só escrevi o 6 de uma forma diferente, utilizando uma fração. E agora, os denominadores aqui são iguais, ambos são 5, ó, 5 e 5. Tá? Então, eu utilizei aqui a fração equivalente para representar o 6 de uma outra forma. Agora que os denominadores são iguais, ó, 5 e 5, eu posso só somar os numeradores. Então, eu vou olhar só para o numerador. Vai ficar assim, ó, 3 mais 30 sobre 5. Notem que eu unifiquei os denominadores, né? Ficou um 5 só. E agora eu vou somar aqui, ó, 3 mais 30 vai ficar igual a 33 sobre 5. Então, essa é a resposta final. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar, se for possível, né? Nesse caso aqui, para simplificar, eu vou olhar aqui o numerador que é 33 e o denominador que é 5. E para simplificar, eu tenho que lembrar se esses dois números eles têm algum múltiplo em comum. Nesse caso aqui, que o denominador é 5, né, e o 5 é primo, eu tenho que pensar assim, ó, o 33 está na tabuada do 5? Nesse caso não está. Então essa já é uma fração irredutível. E depois a gente vai transformar essa fração no número misto. Como é que eu vou escrever o número misto aqui? Eu vou pegar a fração lá, 33 quintos, e eu vou olhar aqui para a tabuada do 5, que é o denominador. Tá bom? Na tabuada do 5, eu vou olhar aqui nos resultados qual que vai chegar mais próximo do 33. Lembrando que não pode passar do 33, né? Então, o que chega mais próximo aqui vai ser o 30. Tá? Então, o 30 ele é a mesma coisa que o 5 vezes o 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha fração lá, 33 quintos, e vou reescrever ela dessa forma. Ó. O 6, que é o número que multiplica o 5 aqui, é a parte inteira. Tá bom? Então vamos supor aqui, eu peguei o 33 e vou dividir por 5. Ó. 33 dividido por 5 corresponde a 6. Né? 6 vezes 5 aqui, 30. E 33 menos 30 vai sobrar 3. Tá? Então esse 6 aqui é a parte inteira. Né? É o quociente da minha divisão. Então 33 quintos corresponde a 6 inteiros. E o meu resto, que é o quanto que falta lá para o 30 que deu aqui na tabuada, para completar o 33. Então, esse resto vem aqui para cima, no numerador. Tá? Então, 33 quintos corresponde a 6 inteiros e 3 quintos. Lembrando que esse 6 é o quociente na divisão, ou é o número que multiplica o 5 aqui na tabuada. E esse 3 do numerador é o resto da divisão, ou quanto que falta para esse 30 completar aqui 33, tá bom? Então esse foi um exemplo com adição. Vamos para o exemplo com subtração agora. Subtração, utilizei aqui 19 terços menos 4. Então, vou fazer o mesmo processo. Esse 4 aqui, eu vou reescrever ele, né, na forma de fração com denominador 1.
Depois que eu fiz isso, eu vou buscar uma fração equivalente para igualar os denominadores. Então, os denominadores antes eram 3 e 1. Agora vai ficar assim, ó. Esse 1 aqui, eu quero que ele vire 3. Para ele virar 3, eu tenho que multiplicar ele por 3. Certo? E para eu multiplicar o denominador por 3, eu tenho que multiplicar também o numerador. Então, 19 terços eu só copiei e multipliquei o numerador e o denominador por 3. Vai ficar dessa forma aqui, ó. 19 terços, mantive e fiz a conta aqui, ó. 4 vezes 3 ficou 12 e 1 vezes 3 ficou 3. Agora, note que os denominadores são iguais. Com os denominadores iguais, a gente vai olhar só os numeradores aqui, ó. E a gente vai estar fazendo conta de subtração. Então, vai ficar dessa forma, ó. Eu vou unificar os denominadores e eu vou subtrair o 19 menos 12. 19 menos 12 vai ficar 7 terços. Tá? Então, notem que o 7 é o número primo, assim como o 3. Então, se eu tenho lá na fração dois números primos, no numerador e no denominador, eu não consigo fazer a simplificação. Então, eu vou só reescrever esse número aqui na forma de número misto. E vale lembrar que eu só consigo escrever na forma de número misto quando o numerador, que no caso aqui é o 7, é maior do que o denominador, tá bom? Se fosse o contrário aqui, 3 sétimos, não daria para escrever na forma de número misto. Eu gosto de sempre relembrar, né, para a gente olhar a tabuada aqui, ó, no caso do 3, que é o denominador, tá? Para eu reescrever na forma de número misto. Então, eu vou pegar a tabuada do 3 e vou ver qual resultado chega mais próximo do numerador aqui, que é o 7. Nesse caso aqui é o 6. Então, como é que vai ficar escrita do número misto? Eu vou pegar o número que multiplica o 3, que é o 2, e vou colocar ele aqui, ó, como uma parte inteira. Então, 3 vezes 2 dá 6. Eu vejo quanto que falta para o 6 completar 7. Nesse caso, falta 1. E esse 1 é o numerador, tá bom? Então, são 2 inteiros e 1 terço. Né? Outra forma que eu acho tão simples também é fazer a divisão, ó. 7 dividido por 3. Essa é até um pouquinho mais, fica um pouquinho até mais claro, ó. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 é 6. E 6 para chegar no 7 aqui, falta 1. Então, o resultado quociente aqui é a parte inteira do número misto. E o resto é o numerador da fração, tá bom? E o denominador 3 continua sendo o denominador 3. Beleza? Então, esse é um exemplo de subtração. O próximo exemplo agora é com multiplicação. Vou pegar o exemplo aqui, 11 sextos vezes 3. O primeiro passo sempre vai ser o mesmo. Ó. Abaixo do 3, colocar denominador 1. Então, vai ficar 11 sextos vezes 3 inteiro sobre 1, né? E aí, na multiplicação, a gente não precisa observar o numerador, se é igual ou se é diferente. Tá bom? Então, como é que é a regra da multiplicação de frações? A gente vai pegar o 11, que é o numerador, e vai multiplicar com 3. Ó, número de cima multiplica com o número de cima, e número de baixo multiplica com o número de baixo. Só isso. Faço 11 vezes 3 e 6 vezes 1, conforme está aqui abaixo. Então, 11 vezes 3 deu 33 e 6 vezes 1 deu 6. Tá bom? E aí, nesse caso, a gente consegue fazer a simplificação, porque tanto 33 quanto 6 são múltiplos de 3. Então, eu consigo dividir tanto 33 quanto 6 por 3. Tá? Então, eu vou simplificar, eu vou reduzir essa fração. Pegar e dividir 33 por 3 vai ficar 11, e 6 dividido por 3 vai ficar... Opa, coloquei 3 aqui, mas na verdade... 6 dividido por 3 é 2. Ó. Eu fui aproveitar o slide anterior, dei mal. Mas não vou parar não. Aqui é 2. Tá bom? Então, o que eu ia ter que fazer agora, né? Na verdade, essa tabuada eu vou até riscar fora, porque ela seria a tabuada do 2, que o denominador aqui é 2, não é 3. Que aqui tá errado, ó. Então, eu teria que fazer a tabuada do 2. Conforme eu coloquei errado aqui a tabuada, eu vou fazer só a divisão. Vou pegar a fração, que é 11 meio... E vou dividir 11 por 2, tá bom? Deixa eu corrigir aqui, ó. 2. Então vai ficar 11 sobre 2. 11 sobre 2, 11 dividido por 2, vai dar 5. E 5 vezes 2 é 10. 10 para completar 11 aqui, falta 1.
Então, como é que ficaria o número misto dessa fração? 11,5. Vai ficar assim, ó. Eu tenho 5 inteiros. E o resto aqui é 1, então vai ficar 1 sobre 2. 1 meio. 5 inteiros e meio. Tá bom? Então, essa fração aqui, ó, 11 sobre 2, ficaria 5 inteiros e meio. Tá bom? E aí, por fim, uma continha de divisão. A divisão eu coloquei aqui, ó. 13 quintos dividido por 2. Primeiro passo eu vou fazer igual, né? Ó, 13 quintos dividido por 2 sobre 1. Tá? Então, na divisão, a gente trabalha com a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Como é que é a operação inversa? Eu vou pegar a primeira fração, eu vou manter 13 quintos, e eu vou substituir a operação de divisão pela operação de multiplicação. E aí eu vou usar a fração inversa. O que é a fração inversa aqui? Ó? Eu tinha a fração 2 sobre 1 e eu inverti ela. Ó. O 2 que estava em cima foi para baixo e 1 que estava embaixo foi para cima. Né? Então, 2 sobre 1, o número inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Deixa eu apagar aqui para não ficar um pouco bagunçado. E aí, depois que eu fiz isso, inverti a operação aí de divisão por multiplicação, e inverti o 2 também. Agora eu vou fazer a regra da multiplicação de fração. Ó, o número de cima multiplica com o de cima, 13 vezes 1 é 13, né? E o de baixo multiplica com o de baixo, 5 vezes 2 é 10. Então, ficou 13 décimos. O 13 décimos eu consigo escrever na forma de número... Eu não consigo simplificar, né? Porque o 13 não está na tabuada do 10. Então, eu vou transformar ele em número misto, né? Eu consigo transformar em número misto porque o número de cima é maior do que o número de baixo, certo? Então, vou fazer dos dois jeitos. Ó. Vou procurar lá na tabuada qual que chega na tabuada do 10, qual que chega mais próximo do 13, tá? No caso aqui é o 10 vezes 1. Esse número 1 aqui, do resultado, ele vem para cá, ó, é a parte inteira. E esse 3 nada mais é do que aqui, ó, quanto que falta para o 10 completar o 13. No caso, faltam 3. Essa daqui fica um pouquinho mais claro depois que a gente já entendeu o que é o número misto, né? O que nunca falha é a divisão. Fazer a divisão, ó, 13 dividido por 10. 13 dividido por 10 vai dar 1. E 1 vezes 10 é 10. Né? 10 para chegar no 13, faltam 3. Então sempre vai ser assim, ó, o número que está aqui embaixo é o quociente, vai ser a parte inteira do número misto, e o resto da divisão vai ser o numerador da fração. Então aqui é 3, é 3. E o denominador é 10, continua sendo 10. Tá bom? Então fiz um exemplo de cada primeiro exercício. Espero que tenha entendido. Até o próximo vídeo. Valeu!